Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 156, é o nosso terceiro dia lendo o Evangelho de São Marcos. Vamos ler os capítulos 5 e 6 e rezar o Salmo 21. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal, aí a gente vai aparecer para você todos os dias e você não vai perder nenhum episódio. Como eu disse, hoje é o nosso terceiro dia no interlúdio messiânico e vamos ler os capítulos 5 e 6 do Evangelho de Marcos e rezar o Salmo 21. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. O endemoniado de Gerasa. Passaram à outra margem do lago, no território dos Gerasenos. Ao desembarcar, um homem possuído por um espírito imundo saiu-lhe ao encontro do meio dos sepulcros. Habitava nos sepulcros. Nem com cadeias alguém podia dominá-lo, pois muitas vezes o dominavam com correntes e grilhões. E ele fazia saltar as correntes e rompia os grilhões, e ninguém podia com ele. Passava as noites e os dias nos sepulcros ou pelos montes, dando gritos e golpeando-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, pôs-se a correr, prostrou-se diante dele e, dando um grande grito, disse: Que tens comigo, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Pois lhe dizia: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: Como te chamas? Ele respondeu: Chamo-me Legião, porque somos muitos. Ele suplicava com insistência que não o expulsasse da região. Havia ali na ladeira uma grande manada de porcos fuçando. Suplicavam-lhe: Envia-nos aos porcos para que entremos neles. Ele o permitiu. Então os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de uns 2.000, lançou-se ao lago por um precipício e se afogaram na água. Os pastores fugiram e o contaram na cidade e nos campos, e foram ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o endemoniado que tivera dentro de si uma legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e se assustaram. Os que haviam presenciado explicavam-lhes o que acontecera ao endemoniado e aos porcos, e começaram a suplicar-lhe que partisse de seu território. Quando embarcava, o endemoniado suplicava que lhe permitisse acompanhá-lo. Não o permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa e aos teus, e conta-lhes tudo o que o Senhor, por sua misericórdia, fez contigo. Ele foi e pôs-se a apregoar pela Decápole o que o Senhor havia feito por ele, e todos se maravilhavam. 2 curas. Jesus atravessou novamente de barca para outra margem, e reuniu-se a ele grande multidão. Estando junto ao lago, chega um chefe de sinagoga, chamado Jairo, e ao vê-lo se lança a seus pés. Ele suplica insistentemente: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que se cure e conserve a vida. Foi com ele. Seguia-o grande multidão que o apertava. Havia uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragias. Sofrera muito nas mãos de médicos, tinha gastado tudo sem melhorar. Pelo contrário, só piorando. Ouvindo falar de Jesus, misturou-se com a multidão e por trás tocou-lhe o manto, pois pensava: basta tocar seu manto e ficarei curada. No mesmo instante, a hemorragia estancou e sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus, consciente de que uma força tinha saído dele, voltou-se entre as pessoas e perguntou: Quem tocou no meu manto? Os discípulos lhe diziam: Vês que a multidão te comprime e perguntas quem tocou em ti? Ele olhava ao redor para descobrir aquela que o havia feito. A mulher, assustada e tremendo, pois sabia o que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe confessou toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada de tua doença. Ainda estava falando quando chegaram os enviados do chefe da sinagoga para dizer-lhe:
tua filha morreu. Não importunes o mestre. Jesus, ouvindo o que falavam, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, basta que tenhas fé. Não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e seu irmão João. Chegam à casa do chefe da sinagoga, vê o alvoroço e os que choravam e gritavam sem parar. Entra e lhes diz: Para que esse alvoroço e esses prantos? A menina não está morta, mas adormecida. Riam-se dele, mas ele, expulsando todos, pegou o pai, a mãe e seus companheiros e entrou onde estava a menina. Pegando a menina pela mão, diz-lhe: Talitha cum, que significa: Menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a caminhar. Tinha 12 anos. Ficaram fora de si pelo assombro. Recomendou-lhes encarecidamente que ninguém o soubesse e ordenou que lhe dessem de comer. Capítulo 6. Na sinagoga de Nazaré. Saindo daí, dirigiu-se à sua cidade. Acompanhado de seus discípulos, num sábado, pôs-se a ensinar na sinagoga. A multidão que o escutava comentava assombrada: De onde ele tira tudo isso? Que tipo de saber lhe foi dado para que realize tais milagres com suas mãos? Esse não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e José, Judas e Simão? Suas irmãs não vivem aqui entre nós? E sentiam isso como um obstáculo. Jesus lhes dizia: Um profeta é desprezado só em sua pátria, entre seus parentes e em sua casa. E não podia fazer aí nenhum milagre, exceto uns poucos enfermos a quem impôs as mãos e curou. E estranhou a incredulidade deles. Depois percorria as aldeias da redondeza ensinando. Missão dos 12. Chamou os 12 e os foi enviando 2 a 2, conferindo-lhes poder sobre os espíritos imundos. Recomendou-lhes que levassem somente um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas que não levassem 2 túnicas. Dizia-lhes: Quando entrardes numa casa, ficai aí até partir. Se um lugar não vos recebe nem escuta, saí de lá e sacudi o pó dos pés, para que lhes conste. Foram-se e pregavam para que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Morte de João Batista. O rei Herodes ficou sabendo porque a fama de Jesus se difundia e pensava que João Batista houvesse ressuscitado da morte, e por isso atuava nele o poder milagroso. Outros, porém, diziam que era Elias, e outros que era um profeta como os clássicos. Herodes ouviu e disse: João, a quem fiz degolar, ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e o mantinha encarcerado por instigação de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe, com a qual casara. João dizia a Herodes que não era lícito ter a mulher do próprio irmão. Herodíades tinha rancor dele e queria matá-lo, mas não conseguia, porque Herodes respeitava João, sabendo que era homem honrado e santo. Protegia-o, fazia muitas coisas aconselhado por ele, e o ouvia com prazer. A oportunidade chegou quando, no seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete a seus magnatas, seus comandantes e às grandes personalidades da Galiléia. A filha de Herodíades entrou, dançou e agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou: Ainda que me peças a metade do meu reino, eu te darei. Ela saiu e perguntou à sua mãe: O que lhe peço? Respondeu-lhe: A cabeça de João Batista. Entrou logo, aproximou-se do rei e lhe pediu: Quero que me des imediatamente numa bandeja a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, mas por causa do juramento e dos convidados não quis decepcioná-la, e mandou imediatamente um guarda com ordem de trazer a cabeça. Este foi, degolou-o na prisão, levou numa bandeja a cabeça e a entregou à jovem. Ela a entregou à sua mãe. Seus discípulos, ao tomar conhecimento, foram recolher o cadáver e o depuseram num sepulcro. Dá de comer a 5.000. Os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes diz:
Vinde vós, sozinhos, a um lugar despovoado, para descansar um pouco. Pois os que iam e vinham eram tantos que não tinham tempo nem para comer. E assim foram sozinhos de barca a um lugar despovoado. Mas muitos os viram partir e se deram conta. De todos os povoados foram correndo a pé até lá, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu uma grande multidão e sentiu pena, porque eram como ovelhas sem pastor. E se pôs a ensinar-lhes muitas coisas. Como se tornasse tarde, os discípulos foram dizer-lhe: O lugar é despovoado e a hora avançada. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias dos arredores para comprar o que comer. Ele lhes respondeu: Dai-lhes vós de comer. Replicaram: Devemos ir comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Respondeu-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. Averiguaram e lhe disseram: 5, e 2 peixes. Ordenou que os fizessem sentar em grupos sobre a grama verde. Sentaram-se em grupos de 100 e de 50. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, deu graças e partiu os pães, e os foi dando aos discípulos para que os servissem, e repartiu os peixes entre todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram as sobras dos pães e dos peixes e encheram 12 cestos. Os que comeram eram 5.000 homens. Caminha sobre as águas. Em seguida, obrigou seus discípulos a embarcar e ir adiante, à outra margem para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedir-se, subiu ao monte para orar. Anoitecia, e a barca estava no meio do lago, e ele sozinho na costa. Vendo-os cansados de remar, porque tinham vento contrário, pela 4ª vigília da noite, aproxima-se deles caminhando sobre a água, tentando ultrapassá-los. Ao vê-lo caminhar sobre o lago, creram que fosse um fantasma e deram um grito, pois todos o viram e se espantaram. Ele, porém, imediatamente lhes falou e disse: Ânimo, sou eu, não temais. Subiu a barca com eles e o vento cessou. Eles não cabiam em si de espanto, porque não haviam entendido nada a respeito dos pães, pois tinham a mente obcecada. Curas em Genesaré. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genesaré e atracaram. Quando desembarcaram, o reconheceram. Percorrendo toda a região, foram levando a ele em macas todos os doentes, onde ouviam que se encontrasse. Em qualquer aldeia ou cidade ou campo aonde ia, colocavam os enfermos na praça e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos a orla do manto. E os que o tocavam ficavam curados. Salmo 21. Senhor, o rei festeja tua força. Como celebra tua vitória? Tu lhe concedeste o que desejava, não lhe negaste o que seus lábios pediam. Tu te adiantaste para abençoá-lo com bens, puseste-lhe na cabeça uma coroa de ouro. Ele pediu vida, e tu a concedeste. Anos que se prolongam sem fim. Grande é seu prestígio por tua vitória. Tu lhe conferiste honra e majestade. Tu lhe outorgaste bênçãos incessantes, e o enches de alegria em tua presença. Porque o rei confia no Senhor. Pela lealdade do soberano não fracassará. Tua esquerda alcance teus inimigos, tua direita atinja teus adversários. Coloca-os num como forno aceso. Quando surgir teu rosto, Senhor. Sua cólera os devora, o fogo os consome. Destrói seu fruto na terra, sua semente na humanidade. Ainda que descarreguem maldades contra ti e tramem intrigas, nada conseguirão. Pois tu os porás em fuga, apontando o arco contra eles. Levanta-te, Senhor, com tua força. Ao som de instrumentos cantaremos teu poder. Pai do céu, nós vos louvamos e exaltamos o vosso nome, e sim, cantamos e louvamos o vosso poder, vossa força, vossa bondade, vossa santidade, porque nos revelaste a vossa mais profunda identidade. A vossa mais profunda identidade é o próprio amor. Vós sois amor. Não apenas nos amas, mas sois amor. Pai, Filho e Espírito Santo, uma eterna troca de amor. Pai, amaste tanto o mundo que entregaste o teu Filho único,
de novo, para que todos os que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nos libertaste da escravidão do pecado e também da escravidão de Satanás, o maligno. Ajudai-nos a viver nesse amor, nessa liberdade. Ajudai-nos a receber a graça da redenção que nos ofereces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, nossa, eu amo esses interlúdios messiânicos. Acho que dá para perceber, né? Tá bom, capítulo 5 começa com Jesus fazendo outro exorcismo. Agora ele tá pra lá e pra cá fazendo esses exorcismos, né? A gente tá no capítulo 5, ele já fez uns trocentos. Não só isso, mas mais tarde no capítulo 6, Jesus chama os 12 apóstolos e diz lá no capítulo 6, versículo 7. Chamou os 12 e os foi enviando 2 a 2, conferindo-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então Jesus envia seus apóstolos não só para curar, não só para pregar, não só para ensinar. Ele os envia também para fazer exorcismos. Ele dá a eles autoridade sobre os espíritos impuros ou imundos, como está na nossa tradução. E logo no começo do capítulo 5, Jesus cura o endemoniado de Gerasa, né? Jesus pergunta para ele, qual o seu nome? E ele diz, Legião, porque nós somos muitos. Daí ele exorciza os demônios e eles vão e entram nos porcos. O que para os apóstolos e para Jesus não importa muito, porque os suínos são animais impuros, lembra? Porcos são impuros. Porém, para os gentios que viviam naquela região, era uma grande coisa, porque eles comiam carne de porco, né? Então, 2.000 porcos morrendo foi uma grande perda. Então, eles pedem para ele ir embora. Mas, para Jesus, um ser humano vale muito, mas muito mais que 2.000 porcos. Mesmo se eles comessem porcos, mesmo se fossem 2.000 ovelhas, um ser humano é... Porque o que Jesus nos disse? Ele diz lá em Mateus, vamos chegar lá daqui uns meses, mas ele diz, não se vendem 2 pardais por alguns centavos, mas nenhum deles cai no chão sem licença de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Portanto, não temais, pois vós valeis mais que muitos pardais. Então o resgate desse homem de Satã, do maligno, vale muito mais do que 2.000 suínos. E isso nos mostra o quanto o Senhor se importa conosco. Agora, voltando sobre o conceito dos exorcismos, temos que entender por uma visão de mundo bíblica. É uma das razões pelas quais estamos aqui juntos por 365 dias, né? Por isso que estamos no dia 156. E para fazer isso, temos que enxergar o mundo da maneira como a Bíblia nos ensina a enxergá-lo. Uma das coisas que ela nos diz sobre esse mundo é que esse mundo não é só esse mundo, né? Existe a matéria, né? As coisas, e essas coisas são boas. Lembra? Gênesis capítulo 1. Deus cria todas essas coisas e viu que eram boas. Mas sabemos que sim, existem coisas nesse mundo que nossos olhos não veem. Existe um mundo espiritual. E sabemos que nossos inimigos não se resumem aos inimigos físicos, né? Existem principados e potestades. E desde a queda. Cara, você tá lendo comigo o Antigo Testamento, você tá vendo. É coisa errada atrás de coisa errada. É corrupção atrás de corrupção atrás de corrupção. E Deus tá lá sendo um feixe de luz em meio a essa bagunça toda. Porque depois da queda, esse mundo passou a pertencer ao maligno. A visão de mundo bíblica é que, após a queda, esse mundo passou a ficar sob domínio de Satã, sob domínio do maligno. Então Jesus, quando ele vem, ele não vem só para curar, ensinar, ele veio também para lutar. Lembra, falamos disso no dia em que vimos o batismo de Jesus, que após ele ser ungido, ele vai ao deserto lutar, porque essa é a função do rei. O rei luta pelo seu povo. Jesus está recuperando do maligno o reino de Deus Pai, um exorcismo de cada vez. E o que acontece é que, se estamos vivendo no reino do maligno, significa que pertencemos a ele. Mesmo sendo criados à imagem e semelhança de Deus, por estarmos vivendo no reino do maligno, estamos sob o domínio dele. Então, esses exorcismos precisam acontecer. Inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas no rito do batismo da Igreja Católica, tem uma oração de exorcismo. Acontece em todo o batismo, porque o batismo quer dizer você está sendo reivindicado pelo reino de Jesus Cristo. Você está sendo reivindicado pelo reino de Deus. E para isso acontecer, primeiro você tem que ser resgatado do reino do maligno, do reino de Satã. E assim, em todo lugar que o Evangelho foi proclamado, isso desde o começo, sempre que o Evangelho foi proclamado, sempre que Cristo foi proclamado, sempre era acompanhado de exorcismos. Inclusive tem histórias dos primeiros missionários dizendo que sempre que eles iam até uma nova cultura, eles tinham que fazer exorcismos, porque as pessoas naturalmente nascem no reino sob o domínio do maligno. Por padrão, nascemos sob o domínio de Satã. E precisamos ser livrados. Tem um cara que ele foi o primeiro PhD em exorcismo do mundo. É um padre espanhol. Ele estava estudando o porquê de ter tido tão poucos exorcismos na Idade Média. E a conclusão foi que
Bom, a conclusão que ele chegou, pelo menos, foi que haviam poucos porque as pessoas nessa época se batizavam. Então, como elas já se batizavam logo cedo, normalmente quando crianças ou bebês, eles já eram transferidos logo do reino de Satã para o reino de Deus. E assim Satã não conseguia pegá-los, não conseguia possuí-los, porque eles já pertenciam a Jesus Cristo. Mas ele disse, mesmo durante a Idade Média, sempre que os missionários saíam em missão para alguma nova cultura, eles sempre tinham que fazer exorcismos. E agora temos um aumento muito grande na necessidade de exorcismos, e isso se deve a duas razões. A primeira é que as pessoas não estão sendo batizadas, então continuam sob o domínio de Satã. A segunda é que mesmo aqueles que são batizados estão negando a fé de tal forma que eles estão escolhendo Satã de tal forma que temos um crescimento na necessidade de exorcismos nos últimos anos. Mas nem precisa se assustar com isso, ainda mais se você for batizado, você está protegido. Tipo, essa é a boa notícia, né? E por quê? Cara, é só olhar os capítulos 5 e 6 da leitura de hoje. Lá vemos Jesus com os apóstolos, né? Eles acabaram de voltar da missão e eles só querem ir para um lugar calmo para descansar. Eles nem tiveram tempo de comer. Aí eles pegam o barco para ir a um lugar sem ninguém, porém quando eles chegam lá tá cheio de gente. E diz que Jesus viu a multidão e sentiu pena porque eram como ovelhas sem pastor. E é tão incrível ver que, tipo, eles eram como ovelhas sem pastor e ele é o bom pastor. E assim, é a mesma coisa da outra história da filha de Jairo, porque, assim, pra nós é óbvio, você vai curar uma garotinha de 12 anos de idade, porém no mundo antigo, crianças não tinham valor nenhum. Hoje em dia, na era moderna, valorizamos as crianças por causa do cristianismo, mas naquela época as crianças não eram necessariamente vistas como importantes. E ele não só salva essa menininha da morte, ou melhor, a ressuscita dos mortos, eu não quero diminuir o que o Senhor fez, ele a ressuscita dos mortos, como também cura essa outra mulher que estava doente por 12 anos. E isso é incrível demais. É lindo. Porque ele e os discípulos estavam lá exaustos, querendo ir para algum lugar, descansar, dormir um pouco, né, comer alguma coisa. Porém, eles encontram mais pessoas e Jesus diz, vamos alimentá-los. Eu acho isso tão forte. Quando Jesus diz aos apóstolos que tinham acabado de voltar da missão, eles expulsaram demônios, espalharam o evangelho em nome de Jesus, daí eles olham para as pessoas e dizem para ele, já está ficando tarde, né? Podemos deixá-los irem para comprar algo para comer. E Jesus diz, dá-lhes voz de comer. E daí eles respondem, não dá, não temos o suficiente. E eu, como padre, me sinto assim direto, tipo, Jesus, eles estão famintos. E ele diz, dê algo a eles. E eu tipo, mas Jesus, eu não tenho nada. E aí que Jesus diz, tá, mas o que você tem? O que você tem agora aí? Quantos pães você tem? E aí eles dizem, 5 pães e 2 peixes. E o que acontece? Eles entregam o que eles tinham naquela hora a Jesus. E então Jesus abençoa e devolve a eles. E então eles distribuem. E esse é o exemplo. Esse é o exemplo para nós. Entregamos a Jesus o que temos no momento. Ele aceita, abençoa e nos devolve para então distribuirmos. Isso é o que cada um de nós somos chamados a fazer. Senhor, eu não tenho o suficiente. Sim, não tem, mas me entrega o que você tiver. Nós oferecemos a Ele, Ele abençoa, nos devolve e assim passamos adiante, oferecemos aos outros. E isso é tão, tão importante. As leituras de hoje, Jesus diz 2 vezes, Ele diz 2 vezes aos apóstolos para não terem medo. Então, especialmente quando estamos sobrecarregados, quando estamos passando por tempestades, quando sentimos que não temos o que é preciso, que não temos o suficiente, Jesus diz a você, assim como Ele diz a mim, Ele fala conosco através de sua palavra, nos diz, ânimo, sou eu, não temais. Ofereça o que você conseguir, permita Ele pegar, abençoar e te devolver, e então você passa adiante. Esse é o exemplo, é isso que devemos fazer. Ai, cara, mais um dia. Que bênção poder caminhar com Jesus nesse interlúdio messiânico com o Evangelho de São Marcos. Estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.